Irmãos, abramos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e vamos iniciar o capítulo 3, nesta oportunidade, com os primeiros 4 versículos. Colossenses 3, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Qual é o perfil de alguém nascido de novo? Quando uma pessoa nasce de novo, algumas coisas interessantes acontecem. No coração dela surge uma nova vontade. Aquela vontade de ler a Bíblia, de estar na igreja, de se integrar à igreja, de estar em oração, de evangelizar, de querer espalhar o evangelho para os parentes, para os amigos, para os colegas de trabalho, para os vizinhos. Essa vontade nova é uma vontade implantada por Deus no nosso coração. Ela só tem prazer nas coisas de Deus. Aquela outra vontade velha fica lá, tentando atrapalhar a nova o tempo todo. Mas como você agora passa a alimentar a nova vontade, ela cresce e subjuga a vontade velha. Essa é uma primeira coisa que acontece quando a pessoa nasce novo. Uma segunda coisa acontece no tribunal divino. O juiz togado, o próprio Deus, no seu tribunal, ele bate um martelo e declara você inocente. Sua culpa foi quitada. Você nada mais deve aqui no tribunal divino. Quem pagou, Senhor? Cristo, meu filho, pagou a sua conta. Todos os seus pecados foram quitados. Você está completamente quite e em paz comigo. Maravilha, né? Na mente também acontece uma mudança. Aquela mente que só pensava o mal, que só produzia coisas ruins, passa agora a ter desígnios, a produzir desígnios bons, produtivos. Vontade de ajudar o próximo, vontade de fazer o bem às pessoas, vontade de honrar a Deus o tempo todo. Essa mudança acontece na mente. Do lado de fora, no comportamento, também acontece, do lado exterior. Aquela pessoa abandona aquelas palavras horríveis que pronunciava, aquelas conversas vãs, aquelas piadas imorais. O comportamento dela agora é outro. É uma pessoa benquista, é uma pessoa respeitada. É uma pessoa que não é mais desmoralizada pelo seu comportamento anterior, baixo. Ela é agora uma pessoa honrada. As pessoas olham para ela com respeito. São modificações, mudanças surpreendentes que acontecem quando uma pessoa nasce de novo. Diz-se que um novo convertido é algo bonito de se ver. Alguns dizem até que é o maior espetáculo da terra. Ver o comportamento de um cristão. Ver o comportamento de alguém que era um tremendo pecador e agora é um santo de Deus. É o maior espetáculo da terra. Alguns pastores diziam, é melhor admirar o comportamento de um crente do que admirar a aurora boreal, do que admirar o arco-íris, de que ficar olhando aquele céu límpido que a gente chama céu de brigadeiro. É muito melhor, mais aprazível ficar olhando o comportamento de um crente. Muito melhor do que admirar os campos verdejantes, ou aquele coral de pássaros gorjeando pela manhã cedo. É algo, irmãos, de fato prazeroso de se ver. Essa carta foi escrita a Colossos, uma igreja da Ásia Menor. Havia mestres malignos, enganadores, que estavam se entremeando no meio dos irmãos, dizendo, olha, a salvação tem que ser pelas obras. Tem que ser pelas obras. Vocês precisam se atirar à meditação transcendental.
ficar sentado como um iogue com as pernas cruzadas, fechar os olhos, ficar fazendo aquela meditação transcendental. Aquilo vai elevar o seu nível espiritual, vai elevar o seu pensamento a Deus. Aqueles mantras orientais. Você precisa se abster de certos alimentos. Precisa praticar a circuncisão também. Precisa comemorar aquelas festas que Moisés prescreveu. Tudo isso é necessário para a salvação. Quer dizer, tudo quanto aquilo que o Evangelho aboliu, enquanto figura, eles estavam tentando trazer de novo, mesmo com a chegada do real, que foi Cristo. Os mestres malignos desprezavam completamente Cristo e sua obra. Tudo aquilo que Jesus tornou obsoleto, eles queriam agora trazer de volta e carimbar validade em tudo aquilo. Então eles andavam desfilando, sabe, irmãos, no meio do povo, com aquele ar de superioridade, ora com ar de humildade falsa também. E eles falavam daquela forma, sabe, impostando a voz e trazendo uma figura estranha diante do povo, com o objetivo de ganhar o respeito do povo e escravizar a mente do povo que já tinha sido libertada por Cristo. Vocês têm que andar como nós. Não proves isso, não manuseis aquilo. Nós temos que ser pessoas que não podem comer aquilo que Moisés proibiu. Continua valendo isso. Nada disso, Paulo disse, não é nada disso. Nada disso faz parte de um perfil de um crente, de alguém nascido de novo. O perfil de um crente nascido de novo nada tem a ver com essa postura desses falsos mestres. Mas é muito diferente, é algo muito diferente. Na verdade, o crente é alguém que é do céu, que está vivendo na terra. Ele está com os pés na terra. Ele age aqui, adora a Deus, evangeliza aqui, mas a mente dele está no céu. Ele é alguém que se aproxima do povo para fazer o bem, para evangelizar, para anunciar Jesus, anunciar em Cristo a salvação. Em contrário ao que o povo pensava que pelas obras se salvariam. Então o crente é essa pessoa. E Paulo vai traçar um perfil de alguém nascido de novo, para fazer face àquele ensino falso daqueles mestres malignos que estavam tentando enganar a igreja de Colossos. Então, com esse título, qual é o perfil de alguém nascido de novo? Nós vamos trazer aqui 3 razões que o apóstolo deixou bem claras no nosso texto. A primeira razão é que, quanto ao comportamento, alguém que nasceu de novo busca as coisas do alto. A segunda lição, quanto aos desígnios, aos pensamentos, alguém que nasceu de novo é aquela pessoa que pensa nas coisas do alto. E a terceira razão é que, quanto à esperança, alguém que nasceu de novo aguarda a glória final. Então vamos detalhar para os irmãos essas 3 lições. Qual o perfil de alguém nascido de novo? Em primeiro lugar, quanto ao comportamento, alguém que nasceu de novo é aquela pessoa que busca as coisas do alto. E ele diz isso no versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Observe que ele começa falando sobre o novo nascimento. Quando ele fala ressuscitados juntamente com Cristo, ele está falando do novo nascimento. Quando um pecador se converte, meus irmãos, quando ele nasce de novo, ele se identifica com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. O novo nascimento, ele nos faz morrer com Cristo. Veja no capítulo 2, versículo 20, alguns versículos acima. Se morrestes com Cristo. Está vendo aí? Se morrestes com Cristo. E agora no versículo 1 do capítulo 3, se fostes ressuscitados com Cristo. Então, quando nós nascemos de novo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Que morte é essa? É aquela morte para a velha vida. Morremos para a velha vida, seus gostos, prazeres, preferências, prioridades. A gente tinha prioridade na velha vida, gostos, preferências, práticas erradas, vícios. Morremos para aquilo e nascemos com Cristo para uma nova vida. Nascemos para viver em novidade de vida. Por isso que o apóstolo disse assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram.
tudo se fez novo. Então, sendo essa a nova condição do pecador, nascido de novo, né? Um novo rumo se apresenta diante dele. O Senhor diz, olha, a partir de agora o seu caminho é esse. Você não tem outro caminho para andar. A partir de agora o seu rumo é esse aqui. É esse aqui. Por isso que no versículo 1, a palavra-chave é buscar. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai, veja esse verbo, buscai as coisas que são de cima. Quanto ao comportamento, quanto às ações, o novo convertido ele vai buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. O que é que significa isso, irmãos? Buscar as coisas do alto. Para você entender melhor o que significa isso, olhe para o mundo ao seu redor. O que é que você vê? Você vê corrupção. Você vê pornografia, mentiras, luxúria, cobiça, maldade, maledicência, calúnia, difamação, desordem no comportamento, embriaguez, glutonaria, futilidade, busca desenfreada por acumular, se alguém importante, famoso, de prestígio, de fama. É isso que nós vemos ao nosso redor. O que é que nós vemos mais? Nós vemos injustiça, exploração, maus tratos, violência, assassinatos, avareza, desconfiança, suspeitas malignas, um sem fim de práticas terríveis. É isso que nós vemos ao nosso redor. Essa era a nossa vida antes do novo nascimento. Mas agora, a Escritura nos diz que não busquemos mais estas coisas. Não busquemos mais agir de acordo com aquela velha regra do mundo caído, do mundo maligno em que nos encontrávamos. Mas devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aí eu faço nova pergunta. Quais são essas coisas do alto, finalmente, que nós devemos buscar? Buscar as coisas do alto. Quais coisas, Paulo? As coisas que estão no alto, irmãos, elas não estão exclusivamente mais no alto. Elas desceram até nós. As coisas do alto agora estão entre nós. É a revelação de Deus. É a revelação que Ele fez de si mesmo, que está aqui na Escritura, a sua vontade. As coisas lá do alto são as prescrições de Deus. A revelação plena que Ele disse, meu filho, desça lá e mostre tudo a eles. São essas coisas que Paulo se refere quando diz, buscai as coisas do alto. Os profetas ensinaram, Jesus ensinou, os apóstolos formularam as coisas do alto. Elas estão entre nós. Elas são do alto, mas estão entre nós. Estão aqui nas Escrituras. E através da Escritura nós conhecemos quais são essas coisas do alto. A igreja. Busque a igreja. Busque se integrar na igreja. Busque a membresia da igreja local. Busque ouvir a pregação. Busque ouvir, que é uma parte do culto. Não somente a pregação, mas ouvir os salmos enquanto se canta. Ouça, entenda. Ouça a oração que é feita. Ouça a leitura da Escritura. Ouça, ouça, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Foi o que mais Jesus disse. Isso faz parte do que você deve buscar. Busque a vida de oração. Busque estar presente no culto. Busque meditar na Escritura. Busque evangelizar. Busque testemunhar. Busque obedecer à lei moral. São essas coisas do alto. São essas coisas que nós devemos buscar. Buscai as coisas do alto. Então, qual a recomendação da Escritura? Que voltemos as costas para as coisas desta terra e nos voltemos às coisas do alto. É isso que a Escritura recomenda. Abandonemos aquelas práticas antigas e apeguemos-nos às novas práticas que aprendemos todos os dias aqui na palavra de Deus. Deixemos aquele modo antigo de proceder. Passemos a fazer as coisas de modo novo, conforme as coisas do alto. Irmãos, nós como crentes, nós sabemos, quando nós no dia a dia fazemos a coisa errada, imediatamente nós somos acusados. A consciência diz, fez errado. O crente mesmo, ele conserta ali. Ele conserta. Ele não segue, não. Ele para ali, conserta e depois é que segue. Isso é buscar as coisas do alto.
proceder, buscar proceder de acordo com aquilo que foi ensinado por Deus através de Cristo Jesus. Agora, além daquela natureza má que nós tínhamos no nosso coração, nós temos essa natureza nova, implantada por Deus no nosso coração. E é ela que subjuga a velha natureza. E é por ela que nós devemos agir. E Paulo diz, busque isso. Agora, interessante, meus irmãos, é que esse verbo buscar tem aquele sentido de buscar para achar. Busque para achar. Implemente, faça de tudo para conseguir, para realizar. Não é aquela busca, eu procurei, mas não achei. Não é essa busca, não. Meu filho, procura aí, minha filha, procura esse utensílio aí na gaveta. Procura aí no armário. Procurei, mamãe, mas não achei. Não é esse tipo de procura. A procura que a Escritura fala aqui é aquela procura que você vai buscar para achar. Não tem outra alternativa, buscar para achar. Lembra da mulher da dracma perdida? Ela tinha 10 dracmas e perdeu uma dentro de casa. E ela procurou diligentemente até achar. Ela acendeu a lamparina, ela varreu a casa e procurou diligentemente até achar. Enquanto não achou, ela não sossegou. Ela disse, eu perdi aqui dentro, ela está aqui dentro. Eu estou demorando a achar, mas eu vou gastar quanto tempo for preciso para achar. E ela terminou achando. Jesus disse em Lucas 15, faça também isso. Busque esse novo modo de vida até achar. Esforce-se. Seja diligente em perseguir esse modo bíblico de proceder. Não dê descanso às suas pálpebras. Não dê descanso aos seus olhos. Só sossegue quando você puder dizer para si, de fato, o Senhor me concedeu achar o modo bíblico de proceder. Ele me levou a buscar diligentemente as coisas do alto. E eu estou vivendo, graças a Deus, de acordo com a Escritura. É esse o nosso desafio. Esse é o primeiro perfil de um crente. Ele vive buscando as coisas do alto. Ele vive de acordo com aquilo que o Senhor mandou do alto, que estão nas Escrituras. É uma tarefa fácil? Não é. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa que você vai conseguir sem grande esforço. É preciso muito esforço, muita concentração, muita diligência. Mas a principal ajuda não vem do seu esforço. A principal ajuda, ela vem de Cristo Jesus. Veja o que o apóstolo diz no final do versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Agora escute. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que é que significa isso, irmãos? Será que é apenas uma informação de onde Jesus está? Eu sei que Jesus está no céu. Será que o apóstolo está citando aqui simplesmente para reforçar a informação de onde Jesus está? Não é, não é. Ele está à direita de Deus com uma finalidade. E qual é essa finalidade? A resposta está em Romanos 8:34. O que é que ele faz lá à direita de Deus? Em Romanos 8:34, o apóstolo disse assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou? Morreu e ressuscitou. O qual está onde? À direita de Deus. Fazendo o quê? E também intercede por nós. Então o apóstolo está dizendo aqui que Jesus está à direita de Deus para interceder por você na sua luta em buscar as coisas que são de cima. Você não luta sozinho. Você recebe o apoio. O Senhor lhe fomenta, lhe implementa de forças para que você consiga viver essa vida de estar buscando as coisas do alto. Busque que eu estou aqui em cima. Busca aí embaixo que eu estou aqui em cima. Estou intercedendo ao Pai por você, para o Pai lhe acumular de forças e capacidades. E você vai viver essa vida de buscar as coisas do alto. Ele está intercedendo por nós. E justamente esse ministério de Cristo exaltado é evocado aqui por Paulo para dizer, para nos animar, para nos encorajar, para nos animar e dizer, você não está sozinho nessa busca.
O Senhor está aqui em cima, do lado, intercedendo por você, para que você consiga realizar. E nós conseguimos por conta disso. Então, nessa altura, eu pergunto, como é que tem sido o seu modo de agir? Você tem agido conforme o mundo ou conforme as ordens do alto? Você tem buscado as coisas do alto ou tem preferido agir com as coisas aqui da terra mesmo? Eu estou mais acostumado a agir com as coisas aqui da terra, o modo da terra, o modo ímpio de agir. Estou mais acostumado. Eu não vou quebrar minha cabeça para viver conforme as coisas do alto. É muito complicado. É essa a sua postura? Lembre-se que as coisas da terra são as práticas da desobediência, as práticas daqueles que serão condenados. Mas as coisas do alto são as práticas da obediência, as práticas da palavra de Deus, característica daqueles que vão herdar a salvação. Então essa é a primeira lição. Quanto ao comportamento, ele busca as coisas do alto. Esse é o primeiro item do perfil de alguém que nasceu de novo. Mas aí vem o segundo item desse perfil. Qual é o perfil de alguém que nasceu de novo? Em segundo lugar, quanto aos desígnios, quanto aos pensamentos, alguém que nasceu de novo pensa nas coisas do alto. Primeiro verbo, busca. Busca é praticar. Segundo verbo, pensa. A produção aqui dentro da cabeça dele, dentro do coração, dentro do pensamento. Versículo 2 de Colossenses 3, ele diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nesse ponto ele não fala mais das ações, fala dos pensamentos, dos desígnios. E aqui também há dois modos de pensar. Um modo de pensar de baixo e outro modo de pensar do alto. O de baixo é da terra, o do alto é do céu. O de baixo é o do mundo caído, o do alto é aquele que está na Escritura. Pense do modo que está aqui na Escritura. Ele tinha dito aos coríntios: vocês têm que trazer todo o pensamento cativo ao Senhor. Tudo que vocês forem pensar tem que passar pelo crivo da Escritura, a ver se pode pensar. Você não é livre para pensar. Você é livre para pensar segundo a Escritura. Fora disso, você não é livre para pensar. Você não é dono do seu pensamento. Você como cristão. O modo de pensar do mundo é segundo as cobiças do mundo. As cobiças do ter e as cobiças do ser. Eu quero ter, eu quero ser. São as cobiças do mundo. Resume-se nessas duas. Ou você quer ter, ou você quer ser. Quero ser importante. Quero ter muito dinheiro, muitos bens, muitas posses. Isso é o modo de pensar do mundo. E para isso o sujeito do mundo faz qualquer coisa. Comete qualquer pecado, desde que satisfaça aquilo que ele quer. Os meios não importam. Ele quer atingir os fins. São os discípulos de Maquiavel. Não importa os meios. E para isso ele planeja o mal o tempo todo. A cabeça dele é uma máquina produzindo o mal o tempo todo. Tem que produzir o mal. Nós estamos num mundo terrível. As pessoas têm tentado nos atrapalhar uns aos outros. E nós precisamos passar a perna uns nos outros. Precisamos ser mais espertos que os outros. Precisamos encontrar meios de botar as pessoas para trás. É assim a produção da mente do ímpio. A concorrência é muito grande. Precisamos usar qualquer tipo de arma para conseguirmos os nossos objetivos. É assim a mente do ímpio. É uma produção de malignidade o tempo todo, irmãos, ininterrupta. Por isso que Provérbios 4,16 afirma o seguinte, falando sobre a mente do ímpio. Provérbios capítulo 4, versículo 16, falando do ímpio, ele diz: pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Meus irmãos, nós que somos cristãos temos dificuldades de aceitar que pessoas agem dessa forma, né? Não dormem se não fizerem o mal. Foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Observe que a Escritura está falando aqui da produção do coração, da mente, do pensamento do ímpio, como é. Essa é a produção. A máquina dele está produzindo isso aqui. No capítulo 6 de Provérbios, no versículo 14, na primeira frase ele diz assim: no seu coração há perversidade. É a matéria-prima que o coitado tem.
todo tempo maquina o mal. Todo tempo. Olha essa frase. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas. Versículo 18. Ele tem um coração que trama projetos iníquos. A Escritura, irmãos, é lâmpada para os nossos pés por isso. Ela tira você da ignorância. Ela diz, olha, o ímpio é esse camarada aqui. Veja, eu vou abrir o coração do ímpio para mostrar o que é que tem dentro. Aí rasga o coração, olha o que é que tem dentro. Ó. O tempo todo maquinando o mal. O tempo todo. Ele não dorme se não fizer tropeçar ninguém. É dessa forma que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela tira você da ignorância. Você fica confiando no ímpio, confiando em pessoas não convertidas. Você está confiando nesse tipo de pessoa aqui. Está vendo o que é que o coração dela produz? Ele maquina o mal para separar amigos. Ele ama em tentar fazer confusão entre as pessoas, quebrar a paz, estabelecer a guerra, ver inimizade entre os melhores amigos. Ele ama isso. Ele planeja como colocar uma pessoa contra outra, sem causa, só por maldade, para satisfazer seus desejos malignos. Ele não gosta da palavra harmonia. Ele ama a palavra guerra. Ele ama ver as pessoas em inimizade umas com as outras. Ele fica planejando como levar a efeito a sua cobiça, traçando planos como vai atingir os seus objetivos. Agora, do lado de fora, sabe, irmãos, a palavra dele é macia. Nós cantamos no Salmo 55 que eles falam como manteiga. A palavra deles é macia, macia. Eles têm aquele sorriso falso, aquela língua enganosa. Tudo para esconder a malignidade do seu coração. É simpático, sorridente, boa conversa. Tudo para camuflar a malícia do coração. Era esse o modo de pensar da vida anterior de cada um de nós. Nós éramos assim. Porém, se fostes ressuscitados com Cristo, diz a Escritura, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas do alto. O que é que significa pensar nas coisas do alto? Será que significa ficar imaginando o céu? Ah, o céu deve ser assim. Eu vou andar em ruas de ouro. Tem um rio de cristal. As ruas são pavimentadas com safira. E eu vou ver aqueles prédios de ouro, de prata, cintilantes. Será isso que o apóstolo está dizendo? Pensai nas coisas do alto? Será que ele está querendo dizer que é isso? Não, irmão, nada disso. Pensar nas coisas do alto, irmãos, é pensar segundo o padrão da Escritura. Não é outra coisa senão isso. Pensem segundo o padrão da Escritura. Quem pensa segundo o padrão da Escritura, age segundo o padrão da Escritura. Porque nossos pensamentos é que dão origem às nossas ações. Penso, logo faço. Penso, logo existe, diz aí o filósofo. É penso, logo faço. Tudo que eu faço foi produzido pelo meu coração. Primeiro começa no coração, por isso que o provérbio diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração. Fiscalize, atente, porque é dele que procedem as saídas da vida. É dele que procedem a ordem para você agir. Você falar, afrontar, enganar, mentir, roubar, vem tudo do coração. A única forma de escapar disso é pensar segundo o padrão da Escritura. E qual é esse padrão? Qual é esse padrão? 2 ou 3 páginas atrás, em Filipenses 4, você vê qual é esse padrão. Talvez até uma página atrás só. Filipenses 4:8, ele disse assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é o padrão. Pensar segundo a Escritura é pensar com essas características aqui. Tudo que é verdadeiro. Verdadeiro. A verdade deve ser falada. Jesus ama a verdade, ele é a verdade. Uma das 3 definições dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, ele é a verdade. Quando você fala a verdade, você está falando de acordo com o que Jesus falou. Você está afinado com Jesus. Jesus ama quem fala a verdade. Quem mente
é filho do diabo. O crente que mente, embora seja filho de Deus, mas está traindo o seu Senhor, está se alinhando ao diabo. Nós mentimos para burlar, irmãos, prejuízos. Nós mentimos para nos defender. Mas o Salmo 15 diz que o cidadão do céu jura até com dano próprio. Eu falo a verdade mesmo que isso me prejudique. Nunca minta. Tudo que é verdadeiro, esse é o padrão que você deve buscar como sendo pensar nas coisas do alto. Segunda coisa, tudo que é respeitável. Isso aponta para um modo de agir segundo aquelas práticas que traz honra. Paulo diz, preferi-vos em honra uns aos outros. Nós vivemos num mundo de desonra. O professor é desonrado pelo aluno, o presidente é desonrado pela população, até crentes ficam postando, irmãos, todo tipo de aberração contra os governantes. Está tudo errado isso. Está tudo errado. Essa não é a forma de protestar. Nós estamos desonrando, não estamos buscando as coisas que são de cima quando nós estamos fazendo isso. Respeitar o casamento, respeitar o sexo, respeitar a criação, a fauna, a flora, tudo que é respeitável. Só quem respeita é quem tem uma mente programada para pensar nas coisas que são respeitáveis. As coisas da palavra de Deus. O crente não pode mais agir desonrando ninguém. Antes precisa estabelecer um modo honroso de tratar todas as pessoas, todas as coisas, toda a criação, o Criador principalmente. Tratemos com honra. É isso que quer dizer a palavra respeitável. A terceira coisa, tudo que é justo. Então, tudo que é justo é aquele modo reto de agir, aquele padrão de retidão, aquela régua que diz, está na medida a sua ação. Uma régua de medir. Agiu na medida. Deus é justo, ama a justiça e quer que os seus filhos ajam com justiça. A injustiça, ela campeia, domina todas as áreas. Nós somos injustiçados na escola, no trabalho, no contato com os nossos clientes. Nós somos injustiçados no contato com a sociedade, com as autoridades. A injustiça campeia. Nós vivemos num mundo de injustiça. Aí por isso nós dizemos assim, todo mundo é injustiça, é injusto, e nós também sofremos injustiças, então vamos agir como todo mundo. Não! O crente não pode fazer isso. O crente precisa ter aquele padrão de justiça. Deus é justo, Ele te declarou ao homem o que é bom, o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. Primeira coisa que Ele disse. Eu sou justo, eu amo a justiça. E eu quero que os meus filhos reflitam o meu caráter. Tudo que é puro, vindos do mundo como nós viemos, todas as nossas concepções de pensamentos eram impuras. Todas, sem exceção. Não havia um só pensamento que se pudesse dizer, esse é puro. Não havia. Todos eles estavam contaminados, irmãos, com a impureza. Tudo quando se concebia, tinha aquele quê de impureza, de pecado, de malícia, de engano. Mas em Cristo isso tem que mudar. Os nossos pensamentos são purificados. Nós não nos alegramos mais. Nós nos proibimos a nós mesmos de pensar daquela forma. Não vou pensar dessa forma, não. Pensar de forma impura? De forma nenhuma. Deve pensar sem malícia, sem dolo, sem erotismo, sem sensualismos. Pois eu sou um cidadão do céu. Estou na terra, mas o meu pensamento tem que ser segundo o padrão da Escritura. Eu penso as coisas do alto. Depois ele diz aqui, tudo que é amável. Esse termo é único no Novo Testamento. No mundo secular se aplicava mais vezes, mas no Novo Testamento só se aplica aqui. Essa palavra amável. E diz respeito, irmãos, àquele afeto que é transmitido nas lápides sepulcrais. Nas lápides sepulcrais tem lá uma frase de afeto da família para com o morto. Talvez da esposa para com o marido, do marido para com a esposa, dos pais para com os filhos. Então, era aquela frase que mostrava todo o afeto. E o apóstolo diz aqui que também o nosso pensamento deve ser nesse sentido, de abrigar pensamentos de afetos com relação a Deus e com relação ao próximo. Eu vejo crentes, irmãos, acusando Deus disso, Deus daquilo,
que Deus está agindo muito duro comigo, que Deus não está vendo isso não. São frases, irmãos, sem nenhum afeto para com Deus. Ó, se trata Deus dessa forma, imagine o próximo. Aí é que trata sem afeto o próximo. Trata o próximo com indiferença, com frieza, sem nenhum afeto. Parece uma pedra de gelo. Certos tratamentos que os homens dão uns aos outros. Que acabemos de vez com essas suspeitas malignas, irmãos. Os julgamentos temerários, a base de aparência do eu acho. Eu acho que tudo é isso. Isso não é amável. Isso é o contrário de um caráter amável. Nós não podemos ter aquele troféu limão na nossa prateleira. Eu ganhei o troféu limão, o troféu gengibre, de tão amargo, de tão azedo que eu sou. Não posso ser dessa forma. Olhe para o seu irmão com um coração de amabilidade, de amor, de afeto, de acolhida. É isso que o apóstolo está dizendo com essa palavra. Tudo que é amável. Deixa para o mundo esse tipo de pensamento ruim a respeito das pessoas. Depois ele diz, tudo que é de boa fama. De boa fama é que a Escritura nos proíbe de pensar a respeito do próximo algo que lhe traga má fama. A igreja ela tem um padrão justo de julgamento, que a gente chama de disciplina eclesiástica. Tudo começa quando se sabe do pecado de um irmão. E então sabemos os passos que devemos seguir para solucionar. E ainda nos lembremos que todos os passos da disciplina são realizados em amor, sempre com o objetivo de recuperar. Nós nunca vamos disciplinar alguém com o coração cheio de raiva, com ansiedade de expulsarmos aquele irmão logo da igreja, de forma nenhuma. Nunca fazemos isso, nem nunca fizemos, nem nunca ensinamos isso. Pelo contrário, nós vamos recuperar as pessoas em falta em amor. Afora dessa norma, irmãos, nós não podemos abrigar no coração pensamentos que tragam má fama ao nosso próximo, ao nosso irmão, de forma nenhuma. Nem também ao nosso próximo de forma em geral. Não nos cabe nem julgar as pessoas de fora da igreja, nem mesmo de outra igreja, mas apenas o nosso povo da nossa igreja local. Por isso, cumpre nos acolher em nosso coração pensamentos que traduzam boa fama da pessoa. Nunca fique suspeitando das pessoas, sem ter provas, na base do eu acho. Aquele povo que fica, eu acho que é assim, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Isso é uma tendência nossa, irmãos, vamos acabar com isso. Isso não é pensar segundo o padrão do alto, é pensar segundo o padrão da terra. Aí depois dessa palavra de boa fama, Paulo disse assim, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Porque, irmãos, a lista é interminável. Paulo disse, olha, eu citei essas coisas aqui, mas a lista tem 10 mil itens. Mas eu vou resumir esses 10 mil itens dizendo o seguinte, pense em tudo aquilo, se houver louvor e se houver boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, então está de acordo com a Escritura. Você pode pensar à vontade. Fora disso, não. Fora disso, não. É isso que significa pensar nas coisas do alto, não nas questões aqui da terra. E esse modo de pensar não é opcional, mas nos é colocado como algo que tem que ser feito para valer. Por isso que aqui no capítulo 3, versículo 3 de Colossenses, a Escritura afirma o seguinte, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isto é, não somos mais deste mundo, embora ainda vivendo nele. Nós morremos com Cristo e esse morremos é para a velha natureza, para o velho mundo, para o reino do mundo, nada mais temos a ver com ele. Nossa vida está dentro de uma redoma junto com Cristo. E como Cristo está junto com Deus, nós também estamos juntos. Deus nos juntou a Cristo e nos separou deste mundo. Por isso, irmãos, chega de maus pensamentos, chega de maus desígnios, chega de malícia no pensamento, chega de suspeitas malignas, chega de julgamentos temerários, precipitados, fora da disciplina eclesiástica. Vamos ser uma igreja alinhada com os pensamentos de Cristo, conforme está ordenado. Como têm sido os seus pensamentos? Quem manda neles? É o mundo ou é você? Você tem certeza que manda mesmo nos seus pensamentos? Ou você muitas vezes se flagra, muitas vezes pensando em iniquidades, e quando se dá conta já pensou meia hora de iniquidades, 20 minutos de iniquidades. Você conseguiu pensar esse tempo todo sem se acordar?
Como é que eu pensei uma coisa dessas? Você tem ciência que essa é uma área onde muitas derrotas têm acontecido na sua vida? Pensamento descontrolado. Tem consciência que precisa fiscalizar-se com toda a atenção. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tem consciência disso? Essa foi a segunda lição. Aquele que nasceu de novo tem no seu perfil os pensamentos do alto, os pensamentos da Escritura. Pensa segundo o padrão da palavra de Deus. Mas aí tem uma última lição, uma última característica do perfil. Qual o perfil de um homem que nasceu de novo? Quanto à esperança, agora, alguém que nasceu de novo, ele espera a glória final. Isso está no versículo 4 de Colossenses 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, haverá recompensa. Por que Paulo diz isso? Porque agir como cristão, pensar como cristão, faz de você alguém diferente. Você fica alguém diferente do mundo. E o mundo lhe descarta. Você vai dizer para si, eu estou alijado do mundo. Eu ouvi um dia um crente fiel dizer, eu estou impróprio para viver. Porque eu não compactuo com o padrão de ação do meu grupo e eu estou sendo descartado. E eu não estou mais ganhando o suficiente para viver. E começou a faltar as coisas em casa, começou a haver reclamação, escassez em casa. E ele disse, eu estou impróprio para viver. Não tenho mais condições de viver. Quando você chegar num ponto desse, não ligue, não desista. Porque haverá a recompensa. E a Escritura diz, viva na expectativa da recompensa. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Para entendermos melhor essa lição, nós pensamos o seguinte, qual é a esperança futura do ímpio? O ímpio gosta de viver só o presente, os irmãos sabem disso. Ele odeia pensar no futuro, ele não pensa no futuro. Se você for falar no futuro com o ímpio, ele descarta, ele desconversa. Ele não quer falar no futuro. Ele odeia pensar no futuro. Por quê? Porque lá no fundo do coração ele tem a certeza que o futuro dele é encarar o juiz e partir para a condenação. É essa a expectativa dele. Encarar o juiz e partir para a condenação. Morrer, ficar frente a frente com o juiz e ouvir o saia da minha presença. Essa é a expectativa dele. Ele não tem outra expectativa. Por isso que no presente ele procura viver aquele presente de forma intensa, atendendo todos os reclames da sua carne, da sua concupiscência. Mesmo estando contra a palavra de Deus, ele não quer nem saber. Ele quer fazer aquilo que a carne pede agora. E ele cede a todas essas paixões. Paulo descreveu a vida do ímpio, o presente da vida do ímpio, em Efésios 4, com as seguintes palavras. Efésios 4, 3 páginas atrás de onde estamos, versículo 17 a 19. Ele deu um conselho aos crentes, que os crentes não mais andassem como os ímpios andam, né? E isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam também os gentios. Como é que eles andam? Eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade é algo vã. Os pensamentos deles são fumaça, irmãos. Não tem nada concreto. Não tem nada que o sustente na vida. Muito menos na vida eterna. Os pensamentos deles são vãos, são fumaça. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento. Eles não têm entendimento da Escritura. Alheios à vida de Deus. É como se Deus não existisse. Por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Dissolução é alguma coisa que se dissolve. Você coloca uma pedra de gelo sobre um pano, vai ali, quando voltar ela se dissolveu. A vida do ímpio, ela se dissolve. Dissolve a saúde, dissolve o dinheiro,
dissolve os recursos, dissolve as amizades, dissolve os laços, os relacionamentos. Tudo nele se dissolve. Por fim se dissolve o corpo na sepultura e ainda a alma no inferno. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Eles têm uma vontade, uma gana de cometer pecados, irmãos, agora no presente. Porque o presente é o tempo deles. O futuro deles é negro, é átrio, é escuridão só. Ele tem certeza da condenação. Ele tem uma expectativa horrível de morte. É isso que o escritor aos Hebreus disse no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Veja qual é a expectativa deles. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. A nossa expectativa vai ser a mesma dos ímpios. Qual é? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Essa é a expectativa deles. Expectação horrível de juízo e fogo vingador. Eles procedem assim porque a expectativa de futuro deles é vazia, é a pior possível. Agora, vendo o modo de viver do ímpio no presente, sem nenhuma expectativa para o futuro, vamos nos voltar agora para o crente, aquele que está buscando agir de acordo com a palavra de Deus, que está buscando produzir pensamentos de acordo com a palavra de Deus, e por conta disso ele é descartado, rejeitado, perseguido. Qual é a expectativa dele? O crente sabe que Jesus Cristo, o seu Senhor, vai voltar. Ele sabe disso. Não foi isso que Paulo disse? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, esse se manifestar é quando ele voltar a segunda vez, e está muito perto isso. Quando ele voltar, é isso que ele está dizendo, se manifestar. Ele sabe que o seu Senhor vai voltar. Ele vive na terra, aguardando o retorno do seu Senhor. Ele sacrifica tudo por amor a Jesus. Ele vive desconfortável aqui, modestamente, em condições duras, desiguais, injustas. Mas ele olha para o céu e sabe que o seu Senhor voltará. O meu Senhor voltará. E a certeza do crente é que quando da volta do Senhor, o que é que vai acontecer também? Vós também sereis manifestados com ele em glória. É essa a certeza do crente, que quando o seu Senhor voltar, ele será glorificado também. Essa é a expectação gloriosa do crente, em oposição à expectação horrível de juízo e fogo vingador do ímpio. Seremos ressuscitados, ganharemos um novo corpo incorruptível, estaremos para sempre com o Senhor em luz e glória. A Escritura fala que no presente somos ordenados a viver em retidão, pensar em retidão. Tudo isso tem um custo altíssimo, irmãos, perdas grandiosas, prejuízos incalculáveis. Você perde família, você perde marido, perde esposa, perde filhos, perde emprego, perde amizades. Você é rejeitado, perseguido, escarnecido, discriminado. É ou não é? Essa é a vida. Mas nós perdemos na certeza de que ganharemos multiplicadamente, incomparavelmente. Quando Cristo se manifestar, diz a Escritura, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Então, nós vivemos baseados nessa esperança da vitória final. Por isso que nenhum presente nos destrói. Presente nenhum, por mais duro que seja, nos destrói. Não nos arrasa, porque tudo isso é passageiro. Nós vivemos, como disse o apóstolo, com a expectação daquele eterno peso de glória. E é isso que nos anima, nos encoraja, nos faz fortes para a luta de buscar as coisas do alto e de pensar nas coisas do alto. Aí eu pergunto a você, você tem meditado constantemente sobre a sua esperança final? Ou você tem olhado só para o sofrimento de agora, as dores, as dificuldades? Isso é um ímpio. Ele vive aquele presente sem visão de futuro. O futuro é dele, é terrível.
crente não pode viver dessa forma. Estou sofrendo agora, mas a minha esperança final é de glória. Isso nos anima a viver o presente da dificuldade com fidelidade. Você perde agora, mas na certeza de ganhar no futuro e ganhar eternamente. Concluímos dizendo: o cristão de fato é um ser ímpar sobre a face da terra. É algo maravilhoso de se ver. É o maior espetáculo da terra. Alguém que busca as coisas de cima, alguém que pensa as coisas do alto, está se movendo entre nós, como foi dito nesta manhã. Crente é essa pessoa. Você pode até não gostar dele, mas respeita, honra, sabe que ele é diferente. Ele é um clone de Jesus entre os homens. Onde quer que tenha um crente fiel, tem um clone de Jesus. Está na terra, mas vive baseado nas leis do céu. Está vivendo no mundo caído, mas ele resplandece como luzeiro fortíssimo. Ele só faz coisas boas para o próximo. Ele nunca faz mal ao próximo. Só faz o bem. Na maioria das vezes só recebe o mal. Esse é o crente. É um espetáculo, irmãos, ver um crente na terra agindo. A sua luta aqui é desigual. É injustiçado, é atacado por inimigos de todos os lados, o tempo inteiro. Inimigos que tentam desviá-lo da verdade, ensinando falsas doutrinas. Tudo por causa do ódio que tem contra a verdade. Mas o cristão, ele vai seguindo, vai pensando os conceitos de Deus, vai vivendo da forma como Jesus viveu, fazendo o que Jesus fez. E é como se Paulo dissesse: estão vendo, irmãos de Colossos? Estão vendo, irmãos de Caruaru? Que a vida cristã não tem esse perfil de meditação transcendental, de circuncisão, de não proves isso, não coma isso, não beba aquilo. Vida cristã não é isso, não. A vida cristã é alguém que vive no meio dos homens, fazendo o que Jesus fez e pensando o que Jesus pensou. Buscando as coisas do alto e pensando nas coisas de cima. Ele, de fato, é um ser estranho na terra, o cristão. Mesmo vivendo só para fazer o bem. E não importa, né, irmãos? Ele age assim porque ele vê o invisível. Ele vê a glória futura. Ele vive no presente, mas ele tem visão de futuro, porque os olhos dele foram abertos espiritualmente. Ele sabe: estou aqui no sofrimento, mas olha a luz acesa ali. Estou indo para aqui, para aquela luz. E naquela luz só tem a felicidade, só tem a glória, só tem a bem-aventurança. Minha coroa está ali, olha, minha coroa ali. Está guardada ali, separada. Olha o sujeito lá lustrando minha coroa. Ele vê, irmãos, ele vê tudo isso. Minha coroa está bem segura ali nas mãos do meu Senhor. É por isso que eu sou encorajado a buscar as coisas do alto e a pensar nas coisas de cima. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amém. Vamos baixar nossas cabeças, irmãos, vamos orar, encerrando o nosso culto. Nosso Deus bendito, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, que ela nos tira das trevas para a luz, nos esclarece os caminhos, nos livra da ignorância. Também, ó Deus, ela nos deixa temerosos, tementes, aterrorizados, porque nós temos nossos queridos, Senhor, que não estão como nós estamos, Senhor. Ainda estão nas trevas, estão na ignorância, estão sem qualquer expectativa de futuro, Senhor. Pelo contrário, o futuro deles é uma horrível expectação de juízo e de morte, de fogo vingador. E nós amamos essas pessoas, ó Deus, parentes, colegas, vizinhos, conhecidos, ó Deus, e nós não queremos isso para eles, ó Deus. Dá, Senhor, que enquanto oramos por eles, enquanto os evangelizamos, Tu, ó Deus, estendas a Tua mão de graça, Senhor, tirando-os dessa situação, trazendo-os, ó Deus, para esse corredor luminoso, maravilhoso, onde nós estamos, escondidos com Cristo, por Ti, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar o máximo de pessoas da condição das trevas, Senhor, mediante a pregação da palavra, para que não sejamos, ó Deus, tidos por culpados, tendo recebido tão grande luz, negamos-nos, ó Deus, a dar qualquer lampejo ao nosso próximo, Senhor. Que não sejamos acusados disso, para que possamos retransmitir essa luz no nosso testemunho, na nossa fala, onde quer que estejamos. Possamos estar preocupados, ó Deus, com as almas dos perdidos, porque a expectação deles é horrível, Senhor. E nós somos os instrumentos, ó Deus, para tirá-los dessa situação. Dá-nos, ó Deus, todas as condições para que sejamos um povo evangelista. Quanto mais ouvimos a Tua palavra, mais ficamos aterrorizados com a condição dos ímpios.
enquanto ficamos gratos a Deus pelos privilégios que Tu nos concedes, ficamos entristecidos, ó Deus, e preocupados com a situação de pessoas que amamos. Ajuda-nos, ó Deus, a reverter essa situação, a sermos pregadores intensos da Tua palavra. Nosso Deus, nessa semana que se inicia hoje, pedimos que Tu nos guardes, que Tu abençoes, ó Deus, o Teu povo, as ovelhas do Teu pastoreio, do Teu rebanho, as ovelhas que Tu chamaste, ó Deus, as quais Tu tens cuidado com cada uma delas. Protege-os, ó Deus, ilumina-lhes a mente e o coração. Lembra-lhes, ó Deus, o sermão durante toda a semana, para que as ovelhas não se esqueçam, que a Tua palavra fique lhes incomodando o tempo todo, Senhor, a fim de ajudá-los a pensar nas coisas do alto e buscar nas coisas que são de cima. Guarda o Teu povo até o próximo dia do Senhor, quando estaremos aqui junto com os nossos irmãos de outras cidades para agradecermos a Ti pela instituição da igreja local, essa igreja maravilhosa, essa agência do céu na terra que nos abriga e que nos leva para a eternidade. Só tem nos feito bem. Dá, Senhor, que aqueles que se aproximam de nós, têm se aproximado de nós, também cresçam juntamente conosco. Ingressem na igreja, Senhor. Vistam a camisa de Cristo Jesus. E assim Tu possas abençoá-los, ó Deus, grandemente. Nosso Deus, graças Te damos por todo o bem que Tu tens nos feito. E agora despede-nos em paz, cada um para a sua casa, debaixo da Tua proteção. Graças Te damos por Cristo Jesus, e é em nome dele que nós oramos. Amém.